Um abraço a todos, obrigado pela audiência, um bom final de semana. E não esqueçam, estamos em lockdown. Devemos nos cuidar, sim. Um abraço a todos. Lá na fronteira, peguei a minha cordiona que tantas vezes me foi parceira. No vento som de um surungo, meti uma cungo numa rabeira. Entrei pulando a janela e disse pras velas: a desculpe afuera. Cheguei arrastando as amigas de casa pros bagaceiras. Achei uma preparada dessas guardadas na prateleira. Ela puxa meu compadre porque a cachaça era brasileira. Eu empinei o gargalo e cantei de galo na sala inteira. E a violada não vai, 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 vai. As prendinhas não vem, vem, vem. Era um baile sapatinho perdido pelo meio, não me achava por ninguém. Quero ouvir! E a pionada não vai, 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 vai. As prendinhas não vem, vem, vem. Era um bate sapatinho perdido pelo meio, não me achava com ninguém. O sol nem tinha baixado, tava grudado numa rancheira. Puxada na quatro, soco na mão do louco do João Cruzeira. Quem tinha um violão bacudo naquele estudo lá da fronteira. Mandava um giro trinudo apostando tudo numa dedeira. O batedor de pandeiro tocava em riba de uma cadeira. Olhava o baile por cima. ZYK 210, 590 kHz. Rádio Alegrete AM, Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Boa tarde, estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 1º de agosto de 2020. Agora são 12 horas e 3 minutos e faz 20 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. É um prazer estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados aqui na sua Tchê Alegrete, do meio-dia até a 1h da tarde.
E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. Paulinho, Cidade Rural tem a força de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Prezados clientes, a Esco GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 55 34 27 07 15 e 55 984 63 63 62. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades e trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. São 12h06. Para quem ligou o rádio agora, você está ouvindo Cidade Rural. E já se encontra aqui comigo no estúdio Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete. Uma boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Cidade Rural. Estamos em lockdown, mas não é mesmo, Paulinho Camargo? O pessoal da imprensa aqui tem a liberdade de estarmos aqui neste momento, ao vivo, para passarmos informações importantes e relevantes aos nossos ouvintes, à nossa comunidade alegretense. Seu Luiz, já está aqui comigo também na linha conosco, Roberto Segabinazzi, empresário e presidente do Sindilojas Alegrete. Roberto, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cidade Rural. Boa tarde, Cíntia, boa tarde, ouvintes aí da Alegrete, né? É um prazer aí estar junto com vocês aí, discutindo e debatendo aí os assuntos que são importantes para toda a classe empresarial e para toda a sociedade, enfim, que é quem acaba sendo impactada pelas mudanças, né? Com certeza. E no mês passado, lá no meio do mês de julho, o governador Eduardo Leite, ele ventilou aí suas propostas para integrar o pacote da reforma tributária. E este pacote que deve chegar aí em agosto à Assembleia. Dentre as propostas, Roberto, no sentido da classe empresarial, como é que vocês veem essas propostas? Qual é a análise? Com certeza, Cíntia, a proposta, a reforma tributária do Estado, ela é muito ampla, tá? E a gente já tem estudado junto à Federação, à FEComércio, e existem muitas coisas positivas, né? E outras que realmente a gente também vai debater, vai tentar criar algumas mudanças, né? Que acabam não atendendo os objetivos nossos. Essa questão das alíquotas, duas únicas alíquotas aí, né? É bem complicado, ela acaba taxando todos os produtos da cesta básica de uma forma significativa
efetiva. A gente sabe que isso vai dar um custo muito alto nos produtos, né? E isso aí vai impactar muito na população toda. Mesmo que o governo tenha dentro da reforma aquela possibilidade da devolução de parte do imposto para as classes menos favorecidas, né? Mas a gente questiona, né, essa mudança abrupta, né, de imposto, de taxação, e é um dos pontos que a gente acredita mais polêmicos que nós vamos ter aí, né, nessa discussão. Inclusive o Luiz está aí, principalmente o setor rural, né, que vai ter um impacto muito grande dos produtos da cesta básica e outros produtos aí que atingem diretamente, né. E não é só, tem também então, o pacote, a cesta básica de medicamentos, então são vários produtos que vai impactar muito, né. Claro que a ideia do governo, a gente entende, no momento que tu tem hoje uma isenção de 0%, tanto o pessoal mais pobre como o mais rico acaba tendo a mesma isenção. E a proposta é, com a devolução, então, beneficiar o pessoal de baixa renda, tá? Mas a gente acredita que vai ser uma discussão vai ser a maior discussão dentro do pacote. Outros pontos importantes para o comércio ali, né, a questão do final da DIFA, a redução da carga a redução dos impostos de combustível. Na verdade, isso aí o governo está tratando como uma redução, mas na verdade é um compromisso, né, de voltar às alíquotas anteriores, né, do imposto de combustível, né. Então isso para nós não é uma redução, é simplesmente um retorno às alíquotas anteriores, né, que estavam sendo majoradas aí para cobrir o déficit do Estado, que a gente também não considera como uma redução, né. E o governo ele coloca nos cálculos como se estivesse reduzindo as alíquotas de imposto, então a gente questiona isso, né. Mas existem outras propostas bem interessantes lá na questão da equalização de alíquotas com outros estados. Ou seja, para o setor de comércio, eu acredito que a proposta ela tem muitos pontos interessantes e que vão nos beneficiar. Outros, como eu falei, não tanto, como é a questão também do fim do Simples Gaúcho, que é um problema para nós, né? Existe outra discussão aí que o pessoal fala de aumento de carga tributária, que é os impostos do IPVA e da questão do imposto de doação, de herança, né? E isso é uma discussão também interessante, porque a própria nossa federação defendia, né, a taxação menor dos produtos, né, e taxar de uma certa forma o patrimônio, né. Então isso aí é quase que uma taxação de patrimônio, né, uma elevação. E é uma elevação numa alíquota maior, de patrimônios maiores. Então a gente também, eu acho que na negociação da Assembleia pode chegar num consenso, o IPVA de 40 anos para 30, hoje só 20, não sei. Isso é uma negociação que para a gente não é significativa, apesar de ter um aumento da carga tributária, mas a gente acredita que isso aí atinge realmente o pessoal de maior poder aquisitivo, né? E que na discussão toda da proposta pode chegar numa negociação. Eu só acho que nós não podemos perder a oportunidade, e o problema todo é que no momento dessa pandemia a gente não tem condições de ter uma discussão mais formada em função de tu trabalhar só em cima de lives. Aí a própria Assembleia vai ser bem complicado, né? Porque as federações também colocando seus argumentos. Então é uma discussão que eu acho que vai ficar muito prejudicada e muito perigosa no momento que nós estamos nessa pandemia, e aí não pode se ter uma discussão maior. Mas a posição da federação, a posição nossa local, é que realmente a proposta traz coisas bem interessantes, tá? Importantes, tá? E que tem que ser muito discutida, né, para chegar num consenso onde a gente possa realmente ter
uma melhor nesse ambiente de imposto no Rio Grande do Sul, que hoje é muito complicado, tá? Roberto, é o Gilberto, boa tarde para ti. É uma satisfação tê-lo aqui no programa. Roberto, eu estou muito preocupado, eu vejo essa situação aí, inclusive vem uma demanda essa semana rápida para nós fazer um programa voltado a essa reforma tributária, e a gente sabe que a reforma tributária, assim como a reforma política, como a reforma, todas as reformas que têm que acontecer no Brasil, ela é necessária e está na pauta há muito tempo. Mas a reforma tributária, que eu entendo e que eu estou muito triste, não sei nada da reforma, nossos ouvintes aí, Gilberto Pileco é zero na reforma. Não sei, não estudei a reforma, mas eu estava esperando uma reforma tributária, sim, como reforma fiscal, como estou esperando uma reforma política. Como houve uma reforma trabalhista e de aposentadoria logo ali atrás, estamos esperando uma reforma tributária, então, para o povo entender. Qual é a reforma tributária? A reforma aonde estanca, vamos dizer assim, a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? A guerra fiscal é essa coisa complexa de sistema tributário que temos no Brasil. Nós temos no Brasil um sistema tributário complexo, aonde são diferentes bases de cálculo e diferentes alíquotas para o mesmo imposto. O que eu quero dizer? O que gera isso? Nós estamos gerando um imposto diferente para um mesmo produto. Nós estamos gerando uma carga tributária diferente para as distintas empresas. Cada empresa facilita, tem um tipo de cálculo de imposto. Quando eu falo assim, e o pior de tudo isso que eu estou falando, a Secretaria da Política Econômica Brasileira, o nosso Ministério da Economia, os assessores do Ministério da Economia sabem e falam na mídia. Um exemplo, o próprio assessor especial da Secretaria da Política Econômica, o Guilherme Afife Domingos, cansado de ouvir declarações deles na mídia. O que eu falo quando falo em guerra fiscal? E eu vou concluir, Roberto, em seguida para ti aí. O que eu falo em guerra fiscal? Guerra fiscal é quando eu não sei quanto eu pago, Plastina, de imposto, de ICM do boi. Eu sou contabilista, formado em 78, técnico com CRC, sou economista formado, deveria saber como se calcula o preço do imposto do ICM do boi, e não consigo. Aqui no Rio Grande do Sul eu não consigo, eu tenho que ter uma faculdade de novo para aprender a calcular. Se eu for a São Paulo, é diferente também como se calcula. O arroz aqui é uma maneira de cálculo, em São Paulo é outra, em Minas Gerais é outra. Lá no passado, na época dos militares, que todo mundo diz, ditadura, nós tínhamos conhecimento porque não existia. Isto é a guerra fiscal, pessoal, para vocês ouvintes entenderem. Eu pago um imposto de ICM aqui, uma maneira de calcular aqui no Rio Grande do Sul, do arroz, chego em São Paulo é outra maneira, chego em Minas é outra maneira, chego no Rio de Janeiro é outra maneira. Ninguém entende. Eu tenho que tirar uma faculdade em cada estado para saber como é que eu pago o imposto do ICM do arroz, fora o resto. Então, Roberto, tu está me entendendo? Quero deixar para ti entrar um pouco nesse assunto aí, porque o que é a minha decepção? Eu esperava uma reforma tributária, federal, como houve uma nova Constituição em 88, que ia ter a reforma federal lá em Brasília, a nível federal. Depois nós íamos, em cima desta reforma, nós íamos fazer a reforma estadual. Em cima da reforma estadual, nós íamos fazer a reforma municipal. Eu entendi assim.
E me parece, estou leigo no assunto, por isso que eu disse, pessoal, meus ouvintes, eu não estou entendendo essa reforma tributária. O Estado vai fazer uma reforma tributária, o federal está fazendo, mas que guerra é essa? O município fazendo, mas que guerra é essa? Opa, vamos botar ordem na casa? Me explica isso, Roberto, tu está entendendo isso ou não? Não, Gilberto, com certeza, tá? O problema todo, tá, é que a reforma federal, que se tinha intenção e que tem várias propostas lá, tem a proposta do Senado, tem a proposta da Câmara, enfim, tudo aquilo que se ouviu falar, que era inclusive a criação do IVA, que seria um imposto que incorporaria todos os impostos, inclusive o ICMS, essa aí, num primeiro momento, ela foi abandonada pelo governo federal, tá? O governo federal, ele simplesmente, o Guedes agora, ele lançou uma reforma para simplificar apenas 2 impostos, que é o PIS e COFINS. Juntar num só, sem aquela complexidade que tem dos cálculos de PIS e COFINS, né, hoje, e de uma alíquota maior, que é 12%. Né? Então, assim, o governo, não fechando e não conseguindo um entendimento com os estados, ele começou a fatiar a reforma federal e criou essa reforma que ele está lançando aí também para ser discutida. Mas ela é só para 2 impostos, PIS e COFINS, não mexe naquele... Eu concordo plenamente com o que tu falou, hoje essa confusão, cada estado tem uma regra, um regramento de ICM, é muito complicado hoje, é impossível, os custos tributários. O que se tem defendido é que não se quer hoje até nem que se baixe a carga tributária. Esse é um entendimento nosso na área das federações. O que a gente não quer é ter um custo enorme hoje que se tem nas empresas para calcular essa carga. Além dela ser alta, tu tem um custo enorme para o cálculo. Se tu simplificar o cálculo, tu já consegue ganhar dinheiro. Então, esse é o primeiro momento. Até porque a gente sabe que o governo não vai hoje trabalhar em cima de redução de carga tributária. O governo não tem dinheiro. Isso aí é uma coisa muito clara. Então, acreditar que vai vir reforma tributária para baixar a carga tributária, esquece. Então, isso não vai acontecer a curto espaço de tempo. Agora, se o governo largar reformas que simplifiquem, aí já melhora. Essa reforma que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo, que a gente já se debruçou e está estudando e debatendo, inclusive, tivemos essa semana reunião já com uma audiência pública ali, com a Câmara, com alguns deputados. Essa reforma do Estado, ela procura dar essa simplificação, tá? Ela cria de 5 alíquotas que nós temos do ICM, ela cria 2 alíquotas. Mas aí existe toda essa discussão aí, que a gente questiona um produto que nem um produto de hortifruti que era 0, alíquotas que eram 0 de ICM, de repente vai pagar 17. Olha o aumento que vai ter. E como é que vai ser feito isso? Então, isso certamente a federação, aí o Luiz, dentro da FASU, aí, que estão discutindo, vão brigar muito. E nós também vamos brigar, porque nós temos toda a questão do nosso setor aí, do supermercado, que faz parte da federação, que também estão apavorados com esses aumentos de custo, entendeu? Então a gente vai tentar mudar alguma coisa nessa reforma gaúcha, que vai vir antes do IVA, que a gente não sabe se vai vir em algum momento para resolver essa questão da guerra fiscal entre os estados, que deve partir do entendimento entre governo federal e governadores estaduais, né, em todos os estados. Nós temos que criar uma simplificação, pelo menos no estado. Nós tínhamos um problema de diferencial de alíquota, agora vai se resolver, criando alíquota interestadual de 12 também no estado. Então tem várias coisas na reforma nossa, que está sendo propostas, que tem muita simplificação realmente para nós. Assim como também essa questão da reforma do Guedes, que vai juntar PIS e COFINS, que vai facilitar. Mas em momento nenhum acreditar que nós vamos ter redução de carga. Nós vamos ter que brigar para pelo menos não ter um aumento de carga.
que a carga fique igual e de uma maneira mais simples. É isso que a gente está batalhando muito. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, Roberto. É Luiz Gomes aqui. Boa tarde. Então eu vou dar uma palhinha aí eu também não sou economista, né? A gente já analisou, já fiz algumas reuniões com o pessoal da Farsul, né? Onde analisaram esse projeto. Então, começando assim, que nem tu está falando, né? E pontos importantes, vamos dizer, tem uma boa parte que é positivo, né? É positivo porque o Brasil está dos últimos lugares em justiça tributária, né? Em todo o mundo, né? E o Rio Grande do Sul é o pior do Brasil, né? Então isso aí é importante, essa mudança. Logicamente, na análise que a Farsul está fazendo, ela tenta separar, porque a carga tributária ela é em função dos gastos do governo. Ora, o governo, na situação que está, né, tanto o estadual como o federal, né, o reflexo da nossa carga tributária é o reflexo das contas do governo que são deficitárias, né, de algum lugar tem que sair. Então, por isso que a nossa carga tributária é das maiores do mundo, né? Mas quando eles analisam essa reforma tributária, ela não deveria trazer custo, ela deveria trazer simplicidade, tanto para quem paga como para quem recebe, né? Nesses dois pontos é bem importante, alguns são positivos, alguma análise. Só que nessa análise que a nossa federação fez, isso vai gerar ela gera no equilíbrio, esse gera uma deficiência de 2,28 bilhões de reais, que vão ter que sair de algum lugar. Por isso que, como tu falaste, existem pontos onde vai se aumentar. Por exemplo, são diminuídas descontos que havia para alguns setores e outros, né, são favorecidos, né? Por exemplo, algumas coisas positivas, quem ganha menos pagaria menos. E hoje, proporcionalmente, quem ganha menos, na verdade, paga mais do que ganha mais. Bom, mas isso aí se organizaria nessa parte. Mas a nossa área, né, a área produtiva, a área rural, né, que representa para o Estado em torno de aqui eles dizem 40% do PIB do Estado, ela vai ser afetada em dois pontos principais. Uma é que essa reorganização aumentaria em quase 10% os insumos agropecuários, todos, né? E aí bate direto na produção. Essa produção seria taxada em, mais ou menos, pelos cálculos do governo, em 600 milhões por ano, e pelos cálculos da Farsul chega a 1 bilhão por ano. E eles até dentro da discussão falavam assim que toda essa seca que aconteceu no estado, que gerou uma diminuição da produção na casa de 10 bilhões, né? O governo estaria criando mais uma seca a cada 10 anos, né? E nós temos o problema, nós produtores, que a gente não coloca preço no produto, né? Não somos que nem, vamos dizer, um comerciante que compra, portanto, tem o seu, né? E coloca os seus custos ali e coloca o seu preço de venda. Nós não, nós estamos na maré do mercado. De mercado, né? Dos agentes comerciais. Quaisquer coisa que acontece, vamos dizer, lá na China, uma vaca louca, uma coisa, né? Um problema sanitário, uma coisa, o preço cai e nós ficamos no vermelho, que é o que tem acontecido nesses últimos anos. Então, em dois pontos eles nos atingem. Um é no custo de produção, ou seja, que invariavelmente vai chegar ao consumidor também, então nós e os consumidores pagaremos, né? Quanto no aumento, né, do imposto de transmissão. Isso aí é um aumento muito grande, seria quase 2% de causar mortes no imposto de transmissão de 6%. Passaria para 8 e em doações também de 4 passaria para 6, né? Existem algumas faixas, mas é mais ou menos isso aí. E esse imposto é uma coisa que foi tratada de que, vamos dizer, de 1/3
só das transmissões são pagas no ano que acontece. Porque as outras, os 2/3 não são pagos porque não se tem dinheiro para pagar, né? E é um pagamento que tem que ser feito à vista, então nós temos inventários abertos aí de anos, né, que não conseguem. Agora tu imagina, mais um aumento, né? Isso aí pode ser até o contrário acontecer, é diminuir a arrecadação nesse ponto, né? E outra coisa também que eles falam, que um regime tributário bem justo, ele não deveria tributar produção, nem investimento, nem exportação. Esses seriam, né? E nós aqui estamos tributando, porque, na verdade, isso aí criam-se... A gente não vê um equilíbrio entre, vamos dizer, um aumento de imposto, um reajuste, e do outro lado uma diminuição do custo do governo, dos governos, né? Porque sempre gastam mais, a gente não vê essa limpeza. Porque se fosse uma coisa coerente dos dois lados, todo mundo abraçaria, né? E outra coisa que se trata bem é o seguinte, porque existe nesse caso da tributação dos bens, né? Os bens, existem bens de capital, né? E bens de consumo, né? Ou seja, vamos dizer, diferente de uma fazenda, ela está gerando produção, né? Então ela é um bem de capital. Não é como uma casa na praia, vamos dizer. Aí já é um bem de consumo, né? Então a tributação no bem de capital gera toda essa problemática que nós não temos renda. Nós, quando assumimos agora o Sindicato Rural, nós procuramos uma das nossas batalha seria trabalhar pela renda do agronegócio, que ela é negativa hoje, né? Ela vem há anos, agora vamos dizer, o arroz deu uma melhoradinha, né? A pecuária também, mas a gente vê muito mais problemas do que soluções acontecendo, né? Então, nós assumimos e vamos procurar trabalhar contra o aumento da carga tributária. Isso aí é lógico, isso aí é uma coisa natural, e nós vamos lutar para isso. Para isso, depois dessa reunião, já foi feita uma outra reunião, passando essas primeiras impressões com 20 deputados estaduais, né, que ficaram sabendo das nossas observações quanto a esses reflexos, né. Então, são reflexos importantes e a gente vai estar sempre na luta aí, tentando abrir os olhos com audiências públicas, até ver se a gente consegue organizar uma boa reforma, né, ou contribuir para isso. São 12h31 para quem ligou o rádio agora, Cidade Rural. Estamos conversando por telefone com Roberto Segabinazzi, empresário, presidente do Sindilojas. Também no estúdio, Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Roberto Segabinazzi, mais alguma outra informação? Não, eu na verdade eu concordo aí, o Luiz realmente falou, né? A reforma ela atinge cada setor de uma forma diferente, né? E como eu disse, o mais importante era se a gente conseguisse fazer uma reforma. Nós nem estamos, como eu já comentei, pedindo para que não se aumente imposto, mas que se mantesse os mesmos impostos, mas de uma forma simplificada. Era isso que nós queríamos num primeiro momento. Mas só que realmente o governo, quando lança uma proposta, né, e aí entra toda uma questão também de como eu vou beneficiar a classe de menor renda, então ele acaba sempre naquela preocupação, tem que tirar de um lado para colocar no outro. Então a proposta ela traz isso dentro dela, né? E aí as nossas federações, a FASUL do Luiz, a FEComércio, a Fiergues, cada uma vai estar estudando o que é de melhor da reforma, e nós vamos estar batalhando aí para ter o menor impacto de aumento de imposto, aumento de alíquota em todos os setores. E eu acho que o governo, quando ele largou a reforma, ele está esperando justamente essa negociação, né, para poder a gente discutir e conseguir chegar num consenso. Como eu digo, a minha preocupação hoje da federação nossa é o momento difícil de se discutir. E aí a gente se preocupa muito com isso.
Roberto, quando eu falei lá atrás, na época dos militares, nós não tínhamos esta guerra fiscal no Brasil. A minha preocupação é que esta reforma ela está sendo mais política, para o Estado se posicionar para dizer que fez uma reforma politicamente. Estou vendo isso a nível de federal, mas eu não estou enxergando uma reforma tributária para simplificar, para desonerar ou para onerar. Eu estou vendo mais uma coisa paliativa do que uma reforma, porque nós temos uma guerra fiscal no Brasil, uma complexidade tributária, e isso aí vai ser esquecido? O que quer dizer a palavra reforma? Agora, você falou, Roberto, neste momento de pandemia, está mais para melhorar o fluxo de entrada de dinheiro no caixa do Estado, como um todo, municipal, federal e estadual, do que realmente uma preocupação com um sistema despoluído, vou falar assim, tributário. E eu gostaria que vocês, Roberto, que participam das entidades, falar essa agonia que nós estamos tendo como empresário, quer que seja do agronegócio, quer que seja do comércio, da indústria. Agora que eu estava aqui, já ligou um produtor dizendo assim que a coisa para ele é tão simples, faz um imposto só, um imposto único. Qual é a vontade política que tem para isso, Roberto? Mas, Gilberto, quando se criou o imposto único, tu te lembra, quando se criou a primeira CPMF, lá nem era CPMF, não me lembro o nome que era, mas eu acho que já era CPMF, se criou o imposto único 1% e dizia que se com 1% das movimentações financeiras se resolvia o problema. E o que aconteceu? Aquele imposto começou ganância estadual. Ganância estadual. Empreguismo, burocracia, voto, isso. Não tem nem dúvida. Isso aí tu cria toda essa rede hoje que se tem, né, da complexidade, é justamente onde a gente começa a corrupção, começa o empreguismo, né, tem um monte de gente para... E o alto custo fica com quem? Para as empresas que pagam esses impostos e essa complexidade toda. Fernando Henrique e Serra, o nosso Serra dizia que era o imposto para a saúde, para resolver o problema da saúde. E aí eu pergunto, com aqueles bilhões de dinheiro arrecadado do CPMF, como é que está a nossa saúde? Exatamente. Continua igual. Ou pior, porque chegou um vírus aí e deu colapso. Exatamente. Roberto, vamos agradecer a tua participação, estar conosco nesta tarde. Com certeza teremos outras pautas, não é mesmo, Gilberto? Roberto, leva nossas agonias para essas entidades. Um grande abraço para ti. Um abraço para você. Certamente estamos levando aí. Eu acho que assim, cada federação vai estar batalhando muito aí, a FASUL no segmento, a FEComércio no nosso segmento do comércio e a FIEG na indústria. Elas estão trabalhando muito para realmente a gente tentar aí a melhor reforma. Obrigado aí pela participação. Um abraço, Roberto. Obrigada. Um abraço para vocês. Bom final de semana, 12h37. Você está ouvindo o Cidade Rural, Paulinho Camargo. Vamos renovar aí nossos créditos. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308.
Prezados clientes, a ESCO-GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 55 34 27 07 15 e 55 984 63 63 62. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades e trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, são 12 horas e 40 minutos. Para quem ligou o rádio agora, está comigo no estúdio Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete, também Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Seu Luiz Plastina Gomes, seguimos no assunto agora sobre o ITR. Como ficou todo este São só assuntos de impostos, né? Tudo com I. Dizia um sujeito num bote com a sua mulher morando no barco, né? Ele dizia assim, eu moro no barco porque eu não pago nada de I, não pago imposto predial, não pago imposto de nada. Então ele vivia feliz, né? Só que hoje paga imposto do barco e do motor. Ele não paga. Bom, mas o imposto territorial ele não paga. Bom, o Sindicato Rural sempre vai se posicionar contrário a qualquer aumento de impostos, né, pois nós temos já uma carga tributária muito alta e a gente acredita que a nossa renda está ficando toda em impostos, né? Nós temos hoje renda negativa, né, em pecuária, né? Recém tinha melhorado, mas agora já está caindo o preço de novo, já estão trabalhando para baixar o preço. Antes de tu falar desse assunto, só deixa eu te complementar uma coisa, Palestina, pedindo a tua interferência aí. Você falou que o arroz agora tinha dado uma melhorada, o gado, tudo, o pessoal tem, que o agronegócio está bem neste momento. Mas eu quero só alertar uma coisa assim para as pessoas entenderem o valor de troca. Quando a soja estava 70, o arroz estava 35, 38, 40. A soja 70. E nós vendendo o arroz aí 50, 60% do preço da soja, o arroz estava pagando dívida e aumentando as dívidas anualmente. Bom, a coisa agora se alinharam, o arroz foi para 60 reais, dobrou de preço, beleza, só que o seguinte, o valor de troca com a soja está 120. Então, senhores produtores, cuidado que 60, daqui a pouco o valor de troca é menor do que 35. Ou é pelo mínimo agora, igual. Nessa parte, vamos dizer, do arroz, o que nós vemos esse ano foi uma evolução, ele deu uma evolução de preços, que nem todos aproveitaram. Quando eu comecei a vender arroz a 44, assim, né? E já quando chegou no 68 já não tinha mais arroz. O arroz pagou as contas anuais, mas não pagou o seu passivo. Nós temos um passivo muito grande. Nós estamos de 4, 5 anos. 4, 5 anos com renda negativa também, igualmente com a pecuária. É isso. Né? Então isso aí tem que se manter esse preço por mais anos para a gente poder dizer que tem alguma renda. E outra coisa,
né? Se ele não, se a gente aumentar a área, vai ser pior. A única maneira da gente manter essa oferta que gerou essa, né, a oferta um pouco mais reduzida é manter as nossas áreas, né? Ou até diminuí-las tentando produzir melhor numa área menor. Bom, esse é o nosso caso. Mas vamos ao nosso ITR. Nós sempre vamos nos posicionar contra o aumento de impostos. E assim foi, né? O caso do ITR já está, a prefeitura já se baseou num laudo, né, que aumentou esses valores da terra nua e informou já a Receita Federal. Então, os valores já estão lá na Receita, né? E esses valores, no nosso entendimento, eles se aproximaram muito do valor de mercado das terras alegretenses, né? Esses valores, esses aumentos são os seguintes, para cada classe de aptidão agrícola. Na classe 1 teve um aumento de 104%, na classe 2, 78%, na classe 3, 49%, na classe 4, 10%, na classe 5, 0,1%. E na classe 6, que não é tributada, teve uma redução, mas essa é isenta. Né? Sabedores que somos, né, que cada declaração de imposto, ele é um imposto declaratório, ITR, né? A gente faz, porque cada declaração é particular, né? Uma fazenda é diferente da outra, né? E depende dos investimentos que cada fazenda tem e do grau de utilização dessas terras. Para a definição depois da alíquota, é bem difícil o cálculo, né? Mas as pessoas vão lá, classificam as suas terras, né? E chegam à alíquota que é aplicada sobre esses valores de terra nua que a prefeitura mandou para a Receita Federal. Mas a gente faz uma seguinte observação, nós temos como combater isso? Claro que temos, né? Porque ao calcular o seu ITR com esses dados da prefeitura, se ele tiver um aumento significativo, né, a gente tem uma saída, né? Nós podemos preparar a nossa declaração contratando um engenheiro agrônomo para fazer um laudo particular da sua propriedade. E o que acontece quando ele vai fazer essa análise, né? Aí é uma análise real. O técnico vai ver o valor de mercado da sua zona, né? Que, vamos dizer, aqui no Duraznal é diferente lá do Guaçupoi, que é diferente do Rincão de São Miguel. Né? Então ele vai ver o preço de mercado que está acontecendo, desse preço de mercado ele vai abater todos os investimentos que você tem na sua fazenda lá, as suas barragens, cercas, construções, tudo que o homem fez sobre aquela terra tem que ser deduzido desse valor de mercado para chegar ao valor da sua propriedade, da sua terra nua. Esse valor, se for menor que o valor que a prefeitura estipulou com seu laudo, você poderá fazer a sua declaração e enviar junto esse laudo e pagar sobre a sua declaração, sobre o seu laudo particular. Essa diferença, que se for grande, essa diferença poderá a Receita Federal cobrar do particular. Mas você terá, se tiver um laudo, você terá uma maneira de uma segurança jurídica, né? Porque aí é laudo contra laudo, que nem o prefeito nos falou quando ele fez o laudo, chegou com os valores, até ele disse, mas esses valores são muito altos, né? Mas é um laudo, só poderá ser combatido com outro laudo, né? Então, se no cálculo do seu ITR, que vai começar teoricamente, né, porque tem alguns pedidos de prorrogação, mas em princípio vai ser aberto dia 17 de agosto e para ser encerrado dia 30 de setembro, já com o pagamento da primeira parcela, né? Se no seu cálculo, com o seu contador, você chegar a um valor, vamos dizer, muito alto ao que você pagou no ano passado, pode justificar você contratar um engenheiro agrônomo para fazer um laudo, né? Esse fato nós estamos gestionando, o sindicato, junto à Associação dos Engenheiros Agrônomos, para eleger alguns profissionais que fiquem qualificados para esse trabalho, né?
Então, se o seu ITR aumentar de maneira significativa, o senhor nos procure, que a gente vai tentar agenciar uma maneira, né? Vamos ver qual é o custo, né, que o profissional vai cobrar, né? Porque se esse custo for menor que o aumento do imposto, logicamente vai ser interessante você fazer. E aí, se a gente conseguir vários laudos representativos do município, aí sim a gente pode fazer uma ação judicial para que esses valores sejam baixados ao valor que a gente considera real, né? Mas isso para o ano... Isso pode Agora, até ser setembro. feito... Pode acontecer agora ou só para o próximo? Pode acontecer agora se vários fizerem esses laudos particulares, né? Senão, não tem como a gente... Porque só nós podemos gestionar substituir um laudo pelo outro. Essa aqui é a grande verdade. Então quer dizer que a partir de segunda-feira os produtores já podem requerer, procurar? Não é para o ano. A declaração do ITR é até dia 30 de setembro. Sim. A declaração. Nós não fazermos esta declaração do ITR... Cálculo, né? Quando tu fizer o cálculo e esse valor for muito diferente do ano passado, né? Você pode contratar um laudo para sua propriedade e pagar sobre esse laudo. Por exemplo, assim, Cíntia, se ele for menor. Agora, dia 30 de setembro, nós temos que fazer, todos têm que fazer a declaração do ITR. Nesta declaração, a gente coloca o valor da terra nua. Tá. Então, o ano passado, a minha terra foi R$5.000, vamos dar exemplo. Que foi aí de 5 a 6, mais ou menos. Foi R$5.000. Este ano, o prefeito mandou essa declaração, que ele fala para a Receita Federal, dizendo que a terra aqui em Alegrete é 10 mil, não é 5. É 10 mil, vamos supor. Tá. Bom, então, quando eu fizer a minha declaração, eu sou obrigado a declarar que a minha terra vale 10 mil. Ótimo. Eu tenho uma lavoura, vale 10 mil, eu vender ela por hectare. Só que é o seguinte, eu tenho 2 mil que é estrada, eu tenho 2 mil que é cercas e aramados, é casa de funcionário, é regadeira para irrigar a lavoura, que gastou 10 mil, é uma barragem que gastou 2 milhões para fazer, entendeu? E aí o seguinte, é um valo de captação que a gente tem que gastar todos os anos. Aí chega um cara lá, mas a tua propriedade está bonita, a tua barragem está cheia, mas todos os anos eu gasto lá meus 20, 30 mil para limpar aquele valo de captação. Muitas vezes eu pago para o meu vizinho, para ele deixar eu fazer um valo para água. O valo de captação é que a água da chuva consiga encher minha barragem. A minha barragem não vai encher com as chuvas se eu não tenho esse valo de captação. Então, são investimentos que eu fiz dentro da terra que criou um valor de 10 mil reais, o valor total da terra. Que a prefeitura, neste ano, não está considerando isso. Pegou um laudo de uma pessoa que veio de fora, que não sei o quê, e que fez um laudo, assim, liga para uma, duas... Não foi visitar a minha propriedade. Não foi visitar propriedade nenhuma dos meus vizinhos. Fez um laudo ali, o cara é profissional, o cara não sei o quê, ligou para uma imobiliária, para um corretor, daí fizeram um laudo e entregaram para a Receita Federal. De novo, nós viemos aqui, que é a arrecadação. Reforma tributária, que eu comecei a dizer. Então, isso pode se contestar, né, quando fizer... Contrata um agrônomo, vai dizer lá, o Gilberto gastou no valo, gastou nisso, gastou naquilo, é 10 mil, mas... Os contadores de cada produtor tem o seu contador, né, que tem o cálculo do ITR. Claro. Anualmente ele faz, dependendo do que ele... Né? Então, o que ele fez durante o ano, porque o cálculo é anual. A tua lavoura foi de tal tamanho, tu usou com pecuária de tal tamanho. E se todos esses dados chegam ao grau de utilização, que aí é aplicado para tirar uma alíquota, que essa alíquota é multiplicada lá pelo valor da terra nua. Se tu não tiver, vai ser o da prefeitura. Se o da prefeitura for muito caro, tu pode, aí esse que nós estamos chegando, tu pode fazer um laudo particular e esse tem validade jurídica, né? Tu vai mandar junto com a declaração, só a declaração, mais o teu laudo particular, que aí a tua terra, né, tem aquele valor de terra nua, né? Ou seja, tu vai analisar aquele valor, vai ver todos os teus investimentos, que são diferentes, né? Uma fazenda pode ser só um campo,
um campo nativo. Ou uma fazenda pode ser um que era um campo nativo, que foi feito barragens, lavouras, e completamente modificado. Para isso que até surgiu o ITR, era uma da cobrança, para incentivar as pessoas a trabalharem, né, a investirem na sua... Então, quem investe mais, paga menos. Né? Seria... E aí, Cíntia, olha a incoerência. Então, a minha lavoura lá, a minha propriedade tem a barragem, tem a estrada, tem os valos de captação, tem os valos de irrigação, tem toda a estrutura, e o meu vizinho só tem o campo. Eu vou pagar pelos 10 mil e o meu vizinho, que tem só o campo, vai pagar pelos 10 mil também. E como é que ele vai explicar que ele não investiu nada? O valor da terra nua dele, entendeu? Então está havendo uma incoerência. E aí, quando eu falo na complexidade do sistema tributário brasileiro, é o pior do mundo. Tem que fazer uma faculdade em cada setor para aprender. Então, eu comecei dizendo, eu sou contador, fui contador, formado lá em 78, fui economista, formado em 87, mas não me animo a falar sobre essa complexidade que é, porque cada setor é diferente. Um açougue paga um imposto com um cálculo completamente diferente do frigorífico. O frigorífico paga da carne, estou falando da carne, completamente. O produtor não entende como é que é cobrado o imposto da carne, e assim por diante. É uma complexidade, e cada um querendo tirar um pedaço. Uma incoerência muito grande. Seu Luiz Plastina, então... esse assunto... Esse assunto, então, a gente está à disposição, né, para dirimir quaisquer dúvida de produtor lá no sindicato, né, e nós vamos sempre ficar lutando contra isso. E agora o próximo prefeito, assim que assumir, nós vamos já começar a gestionar para fazer um bom cálculo que seja real, né. A gente não quer dizer que não vamos pagar imposto, nós queremos que seja pago um imposto dentro da realidade. Agora a gente, trocando um pouco a pauta, das ações do sindicato, presidente, como é que vai ficar a exposição com relação aí a essa pandemia? Na exposição, nós, infelizmente, a pandemia tem alterado todos os processos, né? Mas a gente não pode parar, ou seja, nessa época a gente tem que adquirir os reprodutores, né? Para poder seguir a nossa produção. Como já estamos fazendo algumas reuniões já para definir o que poderá ser feito. O que nós temos consciência que podemos fazer, já temos feito, por exemplo, a comercialização dentro dos moldes todos das exigências né, com relação à pandemia, a gente tem conseguido fazer com muito pouco pessoal envolvido, com o uso do lance rural, pela internet, e assim a gente deverá fazer a exposição. Ela não vai ter participação, vamos dizer, de público, não vai ser aberta ao público. O que nós vamos tentar fazer é a comercialização daquilo que a gente tem que fazer, né? Que não pode parar. Então vai ser feito, nós estamos planejando 3 dias de remates, né, virtuais, né? Com a presença dos interessados, vai ser dependendo da bandeira que a gente tiver e das exigências que a gente tiver, mas a gente está trabalhando para isso. Infelizmente, a gente não pode anunciar nada, porque a gente está dependendo das ações. Nós vamos fazer o que é possível. Depois, né? A execução depende. Então, a gente sabe que a comercialização nós temos que fazer, porque a gente não pode parar. Né? E a gente elas vão ser feitas em 3 dias, é o que a gente está planejando. Mas assim que forem tomadas as decisões, elas vão sendo publicadas, né, nas redes, que a gente tem acesso. 12h57, vamos para o final do Cidade Rural. Gilberto, tu tem algum recado? Não, o recado maior é mandar uns abraços para os nossos amigos todos. Tem bastante gente que ouve o programa e está sempre atento. Lá no São João, por exemplo, tem o Jorge Luiz Kersh e a sua família, que todos os sábados são ouvintes. Um abraço para vocês. Também lá no São João tem o Nilton Paim e a Juliana e o Wilson, que estão sempre com a gente ouvindo. Então, na hora, eles fazem a lida de campo
e durante a manhã e de meio-dia sempre estão comendo aquele carreteiro lá e ouvindo o programa. O carreteiro feito com charque de ovelha, sabe que tem muita gente que a região nossa aqui sabe fazer um charque de ovelha, né? Mas a Juliana lá faz um charque especial. Parabéns, Juliana, e um abraço para vocês aí. Também agradecer ao Miguel Giacomini, que atento liga para a gente dando a informação, embora que eu só ouço ele e desligo, porque estou no ar aqui, né? Mas valeu o teu recado aí do Imposto Único, um abraço para todo mundo. Seu Luiz Pastina, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Tá bom, muito obrigado. Então, aqui a gente não faz mais nada que obrigação. Então, dizendo para todos os produtores que a gente vai estar sempre atento e lutando dentro das nossas possibilidades para a busca da renda que nos falta. Obrigado. Eu vou mandar um abraço especial para todas as mulheres produtoras rurais, e esta semana a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lançou uma grande campanha, Gilberto, de valorização dessas mulheres que são o esteio. Muito